Que Jesus nos abençoe. Nós vamos fazer o estudo de hoje, vai ser do livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio, psicografia do Chico Xavier. Nós vamos pegar o capítulo 41, intitulado Incentivo Santo. E eu vou ler o capítulo, o que ele nos traz, e depois a gente faz a análise passo a passo. Vamos lá, a leitura. Mas antes da gente começar a leitura, é bom a gente chamar a atenção do seguinte: o que representa Jesus no lar? Jesus se reunia com os apóstolos na casa de Pedro e lá trazia os seus ensinamentos. Então, Jesus nos ensinou naquele momento a fazer o culto no lar, né? Então a gente sabe da importância do culto no lar. E por quê? Porque vai trazer não só a luz aqui no lar que a gente estiver, mas ele vai ser irradiado para toda a redondeza. E aí uma coisa que a gente não pode deixar de falar: o culto no lar tem que ter o dia certo e a hora certa. Por quê? Porque é o momento que a espiritualidade vai estar ali, ajudando aquelas pessoas. Eles têm muito compromisso. Acabou ali, né, muita coisa que fazia, mas naquele momento eles já estão ali a nos ajudar, né? Então é muito importante. Quem começa a fazer o culto no lar, e já faz há muitos anos, mas sabe que quando começou, o que acontecia? Tocava a campainha, tocava o telefone, aparecia visita. Então comigo aconteceu também. Então, de aparecer visita, a gente convidava a visita a participar, ou então ela esperava um pouquinho, porque ele não é longo, você faz uma leitura, um comentário, e ali acabou o culto no lar. Então, esses momentos em que Jesus esteve na casa de Pedro trazendo os ensinamentos foram muito importantes. E a gente vai ver que realmente essa mensagem é muito importante, como todas as outras que estão no Jesus no Lar. Então vamos lá, incentivo santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado a mentir? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo a observar pela inflexão de amargura com que ele sublimava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente: um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo, passou a entristecer-se profundamente e concluiu que não lhes cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante nas requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou o esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso da preciosa carga, em vertejante caminho, quando o emissário divino interpelou com bondade, em seguida as saudações habituais: meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria?
prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes será insultado o asseio da tua casa e horneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso que deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando nos olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou: se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível por agora servir o nosso Pai Supremo na condição de homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo acordado e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar, e Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho do bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira de um lírio que desabrocha para a luz, onde as raízes ainda estão presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Então está aí uma grande lição. Tadeu se viu, assim, se achando impossibilitado por ter tantos erros de praticar o bem. Pergunto eu, e nós? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Mais ou menos todo mundo no mesmo barco. Portanto, nem todo mundo está... Se a gente tivesse já atingido, né, uma perfeição relativa, né, que perfeito só Deus, Jesus deixou bem claro, perfeito só o Pai, nem ele se pôs como perfeito, nós não estaríamos mais no planeta de provas e expiações, nós já teríamos galgado para outro planeta. Então, mais adiantado que o nosso. Então, o que cabe a nós refletirmos sobre essa mensagem? Somos imperfeitos? Somos. Temos que ter a certeza disso. Temos a certeza de que, estando no planeta de provas e expiações, nós ainda somos muito imperfeitos, mas temos o quê? A oportunidade de melhorarmos. A reencarnação, ela existe para isso. Deus nos dá esse presente de poder aproveitar a nossa reencarnação para fazer a reforma íntima, para crescer espiritualmente, para chegar, como eu falei, à perfeição relativa. Então, a gente sabe que muitos espíritos falam, né, que já tivemos mais ou menos 300 reencarnações. E a gente para pensar, 300 reencarnações? E ainda estamos engatinhando? Quantos de nós, né, nem sabe ainda todo o caminho trazido por Jesus? E pior, aqueles que sabem ainda não estão, muitos não estão ainda caminhando nesse caminho que ele traçou, e muitos de nós estamos engatinhando, como eu falei. Então, o que cabe a nós fazermos? Ter a humildade de se reconhecer ainda imperfeito, como eu falei, com a possibilidade do crescimento espiritual a todo instante. Porque a todo instante nós somos testados. Como nós estamos agindo? Então, a gente tem que saber o seguinte: para que a gente procure melhorar, para que a gente procure ter as condições de, nesse caminho, ir adiante, galgar mais um passozinho para frente, a gente precisa do conhecimento. Então, nós temos a doutrina espírita. Disse Emmanuel que maior
caridade que posso fazer é trazer a doutrina espírita, porque ela esclarece. Ela nos dá tudo aquilo que a gente precisa saber para entender onde estamos, de onde viemos, para onde vamos. Foi a grande indagação sempre do homem. Kardec, quando recebeu dos espíritos a doutrina espírita, ele disse: enfim, as respostas às minhas indagações. Todo homem sábio, sempre, antes da doutrina espírita, perguntava: o que a gente faz? Será que a gente nasce, vive, depois morre, acabou tudo? Qual o sentido da vida? E a doutrina espírita mostrou para nós uma coisa muito importante: somos imortais. Por que isso é importante para nós? Primeiro, que quando a gente tem a convicção de que somos imortais, jamais vamos buscar o suicídio, porque ele não vai resolver. E a gente sabe que a doutrina espírita matou a morte. A morte não existe. Nós somos imortais. O que morre é o corpo, mas o espírito sobrevive. Então, se alguém tentar o suicídio, ele vai se decepcionar, vai chegar na espiritualidade: estou vivo. Só que agora com uma carga maior de coisas a serem ajustadas, porque o peso do suicídio é muito grande, porque só Deus pode nos tirar a vida. Então, como é importante a gente, quando pensa assim: eu sou espírita, eu sei que não posso suicidar, não tem perigo para mim. Tem perigo, sim. Embora você tenha o conhecimento, você pode estar sujeito ao suicídio. Há uns 4, 5 anos atrás, a gente viu 2 espíritas aqui de Juiz de Fora que faziam palestra, que faziam estudo, que faziam caridade, se suicidaram mais ou menos na mesma época, 2. E aí então a gente lembra da grande advertência de Jesus: vigiai e orai. A gente tem que saber como nós vamos agir. Por isso estudo, por isso a importância de estarmos aqui estudando. Parabéns para nós que escolhemos estar aqui hoje, para ter a oportunidade do estudo. Porque eu vou aproveitar e fazer um parênteses aqui, muito importante, porque as pessoas podem ver as palestras, os estudos através, da tecnologia. Está em casa, está vendo, mas está aqui, nós estamos falando, é muito importante. Primeiro, a casa foi preparada, toda a casa foi preparada pela espiritualidade para nos receber. Muitos de nós estamos recebendo os fluidos para nossa saúde, inclusive. Por que a gente traz a água para ser fluidificada? Para que a gente, quando chegar em casa, vai absorver tudo que foi colocado ali. Eu estava brincando com o Renato, porque muitas vezes, quando você acaba uma palestra, tem os copinhos, E as pessoas ficam, às vezes, em dúvida qual copinho pegar. Você vai pegar exatamente o copinho que foi preparado para você. Você pensa que você está escolhendo, eles já escolheram o copinho. Você vai direitinho naquele copinho que foi preparado, colocado tudo aquilo que você precisa receber. E aí, o que é outra coisa que a gente tem que entender? Quando nós estamos aqui, além de receber, o mais importante para nós é doar. Muitas vezes a espiritualidade vai pegar de nós a nossa energia e levar para o outro do lado e fazer essa caridade. Então tá aqui, fechando parênteses, é muito importante. Então, voltando ao que eu estava falando no vigiar e orar, a gente tem que entender que a importância de saber, de estudar. Como eu falei, parabéns para nós, estamos aqui estudando. Porque o passe, continuando, o passe é só, com bens brinco, uma chuveirada de energia. Você já saiu daquela porta, pensou que não devia, o passe se evaporou. Mas o conhecimento que você está levando é importante para você ter o caminho, para você ter uma direção. Então, o que acontece? O que é o vigiar? Nós sabemos que temos que vigiar nossas palavras, nossas ações e os nossos pensamentos. Porque nós temos várias janelas. Brinco sempre que o Biratã brincava assim. Nós temos várias janelas. Nós não conseguimos fechar todas. E aí, o que pode acontecer? Numa brecha dessa aqui, num mau pensamento, numa má ação, um espírito negativo vai e age em você. Age fazendo você fazer as coisas que você talvez nem imaginasse que fosse fazer, como o suicídio.
Então, estar preparado é muito importante. Eu tenho, assim, uma experiência, minha filha, quando saiu daqui para fazer doutorado no Rio, na UERJ, ela disse que quando botou o pé na UERJ, ela levou um susto. Ela escutava alto, pula, pula, pula. Ela se assustou, mas já era espírito, fez a oração, então ela pegou o hábito de entrar e sair com a oração. E ficou sabendo que lá há muitos suicídios, porque se a pessoa não estiver preparada, tiver um mau pensamento, tiver uma má ação, vai ser um palco, né? Um prato cheio para a negatividade você fazer o que não faria normalmente. Então, vigiar é importante, como disse Jesus. E aí, a oração. O que nos dá a oração? A gente sabe, todo mundo fala, oração tem resposta sempre. A oração tem resposta, então você no momento de aflição, você pediu ajuda, ela vem. A inspiração, às vezes você está angustiado para tomar uma decisão, você faz uma oração e você vai ser clareado sua mente para você escolher o caminho que vai ser melhor para você. Porque a gente tem que entender o seguinte, nem sempre o que nos acontece é um mal. O que às vezes a gente olha como um mal, é um mal necessário. É um mal necessário para quê? Para a gente conseguir ultrapassar aquele obstáculo, vencer aquilo. Às vezes é uma grande prova que a gente tem que passar, mas se a gente não tiver o conhecimento, a gente não consegue fazer a transformação necessária em nós, a nossa reforma íntima. Então a gente vai ver a importância da doutrina espírita, não só nos dizendo que somos imortais, mas a doutrina espírita dá para nós as ferramentas de como nós devemos agir. Então, através da doutrina espírita, a gente vai entender. Não posso ser orgulhoso, não posso ser egoísta, não posso julgar as pessoas, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que ter indulgência, eu tenho que tolerar, perdoar. Então, ninguém está fazendo aqui lista papel, né, vestibular de santo. Mas nós temos que atuar em nós essas mudanças. Se a gente está aqui sabendo que a reencarnação é a oportunidade de se melhorar, nós temos que ter o conhecimento. Então, quando a gente se propõe a melhorar, a gente lembra de um conselho da Joana de Ângeles. Vamos fazer uma viagem ao interior de nós com muita humildade para se reconhecer aquilo que ainda não é. E aí vamos dizer que a gente faz essa viagem e se reconhece, não sei perdoar. E ela disse que é o primeiro passo da mudança, é o reconhecimento. Então, se você reconhecer o que não sabe perdoar, você vai começar a fazer em você mesmo um trabalho que a gente chama de formiguinha, que é aquele esforço para você melhorar. E aí a gente sabe que a grande maioria de nós está na prova, pediu para passar aquela prova, que a gente não sabe qual é, porque nenhum espírito vem soprar, olha, você nessa encarnação vai ter que ter compaixão, vai ter que ser perdoado. Ninguém vai falar isso para nós. Mas nós vamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir pelas situações que se apresentam. Então a gente tendo conhecimento, fala, opa, aqui está me exigindo perdão, aqui está me exigindo tolerância, ali está me exigindo compaixão, porque eu sei como eu tenho que trabalhar esses sentimentos em mim. E as situações, elas, como eu disse, que o mal necessário é para você se transformar, para você se forçar a essa mudança. Porque senão ninguém ia fazer mudança alguma, não vê nenhum obstáculo, não vê nenhuma dificuldade, a pessoa ia ficar numa boa, né? E a gente sabe da importância dessas situações para que a gente faça o esforço e melhorar. Aí vamos dizer, como eu falei, você detecta que não sabe perdoar. E vem uma situação. Assim, nossa, eu vou ter que fazer o exercício do perdão. Aí errou hoje, não vai se descabelar. Você vai se propor. Amanhã você melhor, amanhã você melhor, um dia você vai conseguir. A gente pensa assim, nós que somos espíritas de muitos anos, mesmo que a gente tenha uma trajetória de pessoa boa, a gente para e pensa, como eu pensava antes de ser espírita e como eu penso agora. Modificamos. Muitas coisas na nossa vida a gente já conseguiu modificar.
Porque a gente vai tendo entendimento da importância dessa transformação. Porque senão o que adianta? Não vamos aproveitar? A reencarnação pode se viver 100 anos, mas ela é rápida. Quando a gente abriu os olhos, já foi. E a gente fez o que dela? Quantas pessoas vão se arrepender? Né? Como você fez a leitura aqui, eu me lembrei, por exemplo, do Figner, né? Frederico Figner, que é o irmão Jacó, que escreveu o livro maravilhoso Voltei. Ele, quando chegou, ele era um homem caridoso, né? Ele, me lembro da Ivone do Amaral Pereira, ele deu os frascos de remédios para ela salvou muita gente. Ele doou, ele era um homem rico e ele fazia caridade. Chegou na espiritualidade e fala assim: perdi tempo, fiz pouco. Imagina se a gente não fizer nada. Como é que a gente vai se sentir? Então, essas são essas coisas que vão mostrando para nós. Temos que ter força de vontade, temos que ter aquela disposição de melhorar. E aí a gente, como é de praxe, né? Que todo espírita pega Santo Agostinho, por exemplo. Você faça uma trajetória no final do dia. O que eu fiz hoje? O que eu fiz de bom, eu vou repetir. O que eu fiz de errado, eu tenho que me transformar. Aí a gente vai nesse cai e levanta, a gente vai conseguindo melhorar. Mas a gente não pode ter ilusão que numa encarnação a gente vai resolver tudo. Mas não importa, para a espiritualidade, para Deus, quando Ele vê qualquer melhora nossa, já vai ser produtivo para nós. Deus nos vê como seres angelicais, Ele só está esperando a gente chegar lá. Então, cabe a nós termos essa responsabilidade da diferença, da modificação, aproveitar a reencarnação. E aí também a gente, quando fala da doutrina espírita, a gente fala Consolador prometido. Por que ela é o Consolador prometido? Jesus, quando teve aqui, ele disse: não posso trazer todo ensinamento que o homem não está preparado. Pergunto eu, estamos? Ainda estamos muito aquém. Mas Jesus disse: mandarei à frente o Consolador, que trará todo o meu ensinamento muito mais bem explicado. E nós sabemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido. E aí ela realmente é consoladora. Por quê? Vamos pensar. Às vezes a gente está vivenciando um problema que a gente tem certeza absoluta que não contribuiu em nada para aquilo acontecer. Mas o que está acontecendo? Aí a gente vai lembrar, se somos espíritos, pode ser que eu esteja resgatando um erro de outras vidas. E a gente tem dois caminhos para o resgate. É o caminho da dor e o caminho do amor. Infelizmente, a maioria de nós procura lá, né, na hora de fazer a escolha, escolhe pela dor. E eu brinco comigo mesmo, sempre que eu penso, eu espero que na próxima reencarnação eu tenha a inteligência de fazer uma opção pelo amor. E aí tem uma história, né, que corre na seara espírita, que mostra muito bem isso. Um homem, num outro século, ele tinha uma mina de carvão, não dava nenhuma possibilidade dos trabalhadores estarem prevenidos, né? Todos eles morriam de tuberculose. Aí ele desencarna. Chega lá ele toma consciência de quantos morreram, desencarnaram porque ele não os ajudou. Aí chega o momento da reencarnação dele. Aí eu pergunto, o que vocês acham que ele programou? A maioria das pessoas vai falar assim: ele pediu para vir tuberculoso. Não, ele escolheu vir pneumologista e salvou muitas vidas. Qual foi a escolha dele? O amor. E é isso que a gente tem que entender. Nós não precisamos necessariamente passar pela dor. E a gente pode ir aliviando essa trajetória nossa, mesmo com esse entendimento que eu estou resgatando de outras vidas, através de uma frase que a gente lembra de Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, eu posso entender que eu posso resgatar
qualquer erro através do amor. E como que se sucede isso? Então eu vou ajudá-los desinteressadamente, porque se eu for ajudar por troca, né, já não é a mesma coisa. E aí o que está acontecendo? São duas situações muito importantes. Primeiro, estou ajudando desinteressadamente. Segundo, eu estou seguindo o conselho de Jesus na parábola do servo infiel. Granjeai amigos. Então, quando eu estou ajudando alguém, aquela pessoa vai se tornar minha amiga, mas os amigos espirituais dela serão meus amigos a partir daí. E que vão falar, vamos tomar nota aí do nome da Isa Rita, porque quando ela precisar, nós vamos ajudá-la por gratidão. E é por isso que quando a gente está no movimento de uns ajudarem os outros, quando você está numa situação que parece que você está numa encruzilhada e nada vai acontecer, então onde você menos espera vem ajuda. São os amigos. Os amigos espirituais daquelas pessoas que você está ajudando. Então o que a gente tem que entender? Para que a gente entenda esse estudo aqui, ajudar na medida do possível e ajudar da maneira que a gente pode. Porque nós temos que fazer alguma coisa por nós e pelo próximo. E aí a gente lembra, Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí eu pergunto, como eu me amo? Se eu não me amar, eu tenho condição de amar o outro? Não. Mas se eu me amar, eu tenho condição de amar o outro. E como eu vou me amar? O que vocês acham? Como que eu estou provando que eu me amo? Quem sabe aí? O professor gosta de fazer pergunta. É quando a gente entende que precisa fazer a reforma íntima. É quando a gente entende que a gente tem que se modificar para melhor. Aí eu estou me amando. Então, na medida que eu vou me amando, eu vou conseguir amar o outro. E quando eu amar verdadeiramente o outro, é a hora que eu estou amando a Deus. Porque o Pai é o mesmo. Nós somos filhos do mesmo Pai e nós temos que ter entendimento de que o amor tem que ser universal. Muitas pessoas estão muito preocupadas naquela família consanguínea, né? E vai ajudar a família, se vira nos 50, nos 60 para ajudar a pessoa. Mas às vezes o vizinho está precisando de um copo d'água, mas não é meu parente. Aí eu lembro do Emmanuel. Emmanuel disse assim, muitas vezes você deixa de ajudar uma pessoa porque não é seu parente, aí você desencarna, ele desencarna, chega lá, um olha para o outro e você que não ajudou fala assim, nossa, foi meu pai em outra vida, foi meu filho. Aí, perdeu a oportunidade, vai ter que esperar quanto tempo para você poder fazer essa caridade que você poderia ter feito. Então é isso, a gente não pode pensar só na nossa família consanguínea. Por que existe a família consanguínea? Ela existe para o treino. Porque a gente pensa o seguinte, eu posso estar andando na rua, eu vejo uma pessoa que eu não gosto, eu posso ter uma atitude não muito cristã. Meia volta eu vou ver, eu não encontro com ela. Pronto, acabou. Mas eu estou na minha casa. Se eu tiver um problema com alguém na minha casa, que geralmente a gente tem, eu vou ter que vê-la de manhã, no café, no almoço, na hora do jantar. Vou cruzar com aquela pessoa. A oportunidade está ali, o convívio de você exercer tudo aquilo que a doutrina mostra. O que é? Paciência, tolerância, compaixão, perdão, o amor, indulgência com aquelas pessoas. Você vai treinar com essas pessoas para que depois você tenha a mesma atitude com outras pessoas para fora dos muros da sua casa, que é a família universal. Então, a gente entende da importância do crescimento espiritual, está atrelado a duas coisas. O meu crescimento espiritual, minha reforma íntima, e a caridade. Fora da caridade, não há salvação, já disse Kardec. Então, olha a nossa outra oportunidade que nós temos. Além de tentar se modificar para melhor, a gente tem essa oportunidade. Como está chamando a atenção aqui? Aquele homem achou que ele não podia fazer nada pelo outro porque ele era imperfeito. Nós não podemos achar isso. Nós somos imperfeitos? Somos, mas eu posso fazer muita coisa para aquelas pessoas que estão à minha volta.
como Jesus enfatizou ali. Então, a gente tem um leque de oportunidades de crescimento espiritual na hora que você vai fazer a caridade. Caridade material, caridade moral. Caridade material, às vezes, é muito fácil, né? Aí você está fazendo uma campanha, eu sei, te dou um bolão de dinheiro, pronto, resolvi a situação, já ajudei. Mas quem vai fazer a melhor parte? Quem pegou o dinheiro, vai comprar vamos dizer, uma cesta básica, monta a cesta básica, vai levar para as pessoas que vão receber. Então eu faço aquele programa na rádio Trans FM 87,9 com Pedrosa. Toda semana eu tô lá, a gente faz. E se vocês quiserem, viver underline melhor. Podem dar lá um like, porque o trabalho é muito bacana, porque a gente pega uma passagem de Jesus, analisa e vai para a rádio. E a gente tem tido muito retorno, que as pessoas agradecendo, porque você leva os ensinamentos de Jesus. E uma dessas vezes que eu estava fazendo lá com Pedrosa, ele falou sobre esse ponto, que ali o Centro Maria de Nazaré saiu de madrugada para levar alimento para os moradores de rua, e um deles, quando chegou perto do pessoal que estavam ali sentados, os moradores de rua, a primeira coisa que ele fez foi sentar. E depois ele deu o alimento. Para eles foi importantíssimo. Ele se colocou ao nível deles, não uma coisa você está doando. Assim. Você, dependendo de como você vai fazer essa doação, ela perde o valor. Você vai dar com soberba, você vai fazer determinado gesto, é sempre com amor. Aquelas pessoas que estão ali pedindo, elas estão passando por uma grande provação, além de passar a necessidade em si. Então a gente tem que se apiedar dessas pessoas. Como nós vamos tratar essas pessoas? Com amor, com carinho, com delicadeza. Nós precisamos, aqui a mensagem do André Luiz falou da importância da gentileza. Nós temos que ter gentileza em todos os ambientes que nós vivemos. Nós temos que ter um comportamento espírita em todos os lugares que a gente está. E aí eu vou fazer uma outra piadinha. Porque a gente tem que lembrar que estudar a doutrina espírita é prazeroso. A gente pode sorrir, não precisamos estar tensos. A piadinha é o seguinte, o menino chega para o pai e fala: pai, eu gostaria de me mudar para um centro espírita. O pai, que é isso? Não, pai, vamos mudar, criança pequena. Vamos mudar para o centro espírita, que lá é muito legal. E tanto insistiu, o pai perguntou: mas por que você quer se mudar para o centro espírita? Porque lá você é muito bonzinho. Né? Então a gente sabe quantas pessoas que tem às vezes na família uma pessoa super, hiper, ultra gentil lá fora, quando bate a porta de casa, vira outra pessoa. Gentileza começa em casa, como disse o André Luiz aí. E como disse Emmanuel, caridade começa em casa. Então tudo aquilo que a gente tem que aprender começa em casa, com aqueles que estão à nossa volta. Então, voltando ao que eu estava falando, dessa parte que eu achei importante, você saber fazer a doação material. E a caridade moral? Essa é um leque imenso de oportunidades que a gente tem. Primeiro, o básico que a gente sempre fala: ir no hospital, ir no asilo, ir no orfanato. E uma coisa, quando a gente pensa em pessoas que vão no asilo, a gente tem que pensar numa coisa que é muito importante. Quantos relatos que a gente encontra de pessoas que vão num asilo e levam o sorriso, o carinho, a atenção para aqueles velhinhos carentes. E o seu idoso que ficou em casa. Às vezes não recebeu uma boa noite, nem vai receber na volta. Não há um convívio, não há carinho. A caridade começa em casa. Bom, então voltando. A gente tem várias oportunidades no hospital. Mas, gente, a gente tem um leque de oportunidades de fazer a caridade. Isso vai nos trazer crescimento espiritual? Claro. Claro. Porque a gente vai exercer o amor com o próximo. Que é essa mola do mundo, é o amor. E a gente vai exercer essa nossa doação de amor, um leque muito grande de oportunidades. Às vezes você sabe de um vizinho que está passando uma situação ruim,
está triste, você vê que ele está com depressão, vamos conversar com ele. Vamos levar um alento, se puder chamá-lo para um trabalho social, muito bem. E a gente escuta muitas pessoas que eu conheço falam assim, minha vida é tão triste, eu vivo lá sozinho. Às vezes eu e a Iná, tem 2 pessoas que a gente tenta levar, animar para fazer alguma coisa. Não. A última vez que eu falei com essa pessoa, ela, não, pelo amor de Deus, não. O que a gente pediu? Vai encontrar alguém para ajudar, ela é católica. Na sua igreja não tem assistência social? Vai lá, faz alguma coisa, qualquer templo religioso sempre faz esse trabalho assistencial. Vai lá se doar. Aqui no Dom Pedro, a gente está lá, né? Que agora só sobrou um pano de prato. A gente faz esse trabalho. São pessoas que já estão anos e anos vindo aqui, né? Às terças-feiras, vocês estão convidados, de 2 às 4, vem as bordadeiras, elas pintam e bordam no bom sentido, fazem crochê, tricô e depois aquilo reverte para a doação. Então, quantos de nós aqui do Dom Pedro trabalham ali na Casa São Francisco, trabalho assistencial? Ali na Casa São Francisco, acho que só de venezuelanos são 2.000 cadastrados. E aí a gente pode fazer muitas coisas. Vou dar um exemplo prático que eu com a minha irmã fazemos. A gente vai buscar retalhos e leva o retalho para fazer roupinha de bebê para uma pessoa que faz, são 2 frentes de trabalho, que fazem a roupinha de bebê. E depois que essas roupinhas estão prontas, eu levo Casa São Francisco e outras 2 frentes de trabalho que fazem o quê? O enxoval para doação. Então, são pessoas que estão ali voluntariamente trabalhando. Eu acabei de fazer uma campanha para lã. Vou dar arrecadei um dinheiro para dar lã para as pessoas que podem fazer os casaquinhos e os sapatinhos, mas não tem dinheiro para comprar lã. Então, eu vou levar a lã para essas pessoas confeccionarem. E aí elas estão se trabalhando também para o bem. Então, a gente tem um leque de oportunidades de fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que tem ali no Bandeirantes, no posto de saúde. Uma das trabalhadoras lá, ela tem uma sala para fazer atividades com garrafa, isopor, faz quebra-cabeça, faz bonequinho com tampinha. Ela põe as idosas para fazer esse trabalho, depois ela leva nas creches comunitárias e ainda faz entrosamento de idosos com crianças. Que trabalho maravilhoso! Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, eu recebo retalhos, tem pessoas que fazem tapete para sobreviver, tem gente que faz recorte, patchwork. Olha, é uma grande oportunidade de se fazer qualquer coisa. Mas o que a gente tem que ter é o sentimento de querer ajudar. Então você tem, como vou voltar a falar, você tem uma pessoa que você sabe que está triste, vai ao encontro dela. Aí as pessoas têm que entender que muitas vezes estão solitárias, elas vão ao encontro do outro e deixam de ser solitárias para serem solidárias. A vida se transforma. A gente tem várias oportunidades. Muita gente daqui conhece, eu tenho um trabalho, chamado Corrente de Amor, que são 1.703 dias. Por que eu criei isso? Pandemia. As amigas desesperadas, porque não podia ver parente, não podia ver neto. Começou na Páscoa, eu pegava, aí a Vina ali foi uma que recebeu. Tocava a campainha, botava lá florzinhas, Feliz Páscoa, fiz no aniversário, né? Movimentei muita gente, porque eu não paro, né, Renata? Renata diz que eu não paro. Então, arranja alguma coisa para ajudar as pessoas. E aí, dentro desse meu objetivo, Corrente de Amor, o que eu faço? Eu sei que você está com um problema, você é meu amigo. Aí eu pego aquelas mensagenzinhas, jogo. Então as pessoas, essa mensagem foi para mim. Que nem a gente muitas vezes faz uma palestra que a pessoa vem, essa palestra foi para mim. Eu falei, para mim também, porque a gente tem que escutar. E aí, por quê? Aí a pessoa vai, porque eu trago as mensagens, mas eu não me posiciono, não coloco só
mensagem espírita. Porque eu tenho evangélico, católico, espírita. Vou fazendo a minha parte. E outras pessoas fazem outro tipo de trabalho voltados para outras pessoas para ajudar. Então a gente, quando tem um entendimento que nós não estamos aqui à toa, nós precisamos aproveitar nosso tempo e nós precisamos então dar de nós alguma coisa por nós mesmos quando a gente faz a reforma íntima e pelo próximo. Então, como é importante estudar a doutrina espírita? É o caminho traçado por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. Então, tendo o conhecimento, eu tenho todas as oportunidades para fazer a diferença. Repito, para mim e para os outros. Então, a gente tem que entender como é importante estudar. Eu escolhi esse tema pelo seguinte: conversando com os amigos espíritas, há uma conversa de que muita gente fala muita coisa, mas pouco falam da doutrina espírita. Porque, como disse o Emmanuel, a maior caridade que possa se fazer é levar o conhecimento da doutrina espírita, não desfazendo das outras religiões, mas explica. Uma vez eu levei uma amiga, sua mãe, católica, numa palestra. Ela ficou assim: nossa, como é que explico? Porque às vezes no sermão, gente, não estou falando de religião nenhuma, mas às vezes não explicam, só leem. Há padres que explicam, né? Tem padres que conseguem trazer, amildar o negócio para haver um entendimento. Mas se só lê a passagem, a pessoa muitas vezes nem presta atenção. Muitas vezes a pessoa vai a qualquer culto só para dizer que está indo. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que comparecer, a gente tem que estudar, a gente tem que ter o conhecimento para ter a base de se modificar. Porque a gente não vai poder chegar na espiritualidade e dizer não sabia. Porque muitas vezes a gente consegue acordar o outro. O outro tem um conhecimento, mas ele não está com vontade de se modificar. É melhor ficar num cantinho quieto e vai perder a reencarnação. Então, a gente tem que pensar nisso. O que é importante para nós? Estudar. E se a gente não puder vir no centro, vamos pegar um livro, vamos estudar. Tem tanta, né? Aqui mesmo, no nosso canal, aqui, quantas palestras que o Renato coloca, que são assuntos variados. Vamos estudar, porque as pessoas estudam para trazer o conhecimento mais mastigado. E fica mais fácil para a gente ter esse entendimento. Então a gente não pode deixar a vida passar. Porque nós temos que entender o seguinte: para muitos de nós, estamos na última oportunidade, não vou aterrorizar ninguém, estamos na última oportunidade aqui no planeta, né? Nós somos os trabalhadores da última hora. Agora eu pergunto: qual o mérito de ser o trabalhador da última hora? Se nós somos trabalhadores da última hora, quantas vezes nós já fomos chamados e não demos a resposta que devíamos dar? Então é melhor a gente não ficar orgulhoso, porque não tem orgulho nenhum. Nós somos trabalhadores da última hora, então temos que arregaçar as mangas e ir à luta. Fazer a diferença por nós, fazer a diferença pelas pessoas. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter, da importância do conhecimento, a importância de ter a base para você poder refletir, meditar sobre aquilo, fazer a transformação em você. Então, se você estudar um texto que não entende, vai perguntar quem sabe. Porque tudo que Jesus trouxe, tem gente que fala assim: Jesus só ficou 3 anos de messianato. Gente, nesses 3 anos ele ensinou tudo que a gente precisava saber. Um mínimo gesto, um olhar, qualquer coisa que viesse de Jesus é um ensinamento. Então, a gente tem que buscar isso aí, para o nosso próprio bem. Entender, como eu disse, para muitos é a última oportunidade. O que pode acontecer? O que muita gente tem medo do exílio, né? Tem muita gente que tem medo do umbral. Eu fui fazer palestra lá no Jedi, né? Aquelas pessoas. Tinha um dele lá que falou assim: e o umbral? Eles estão falando do umbral. Eu falei: tem uma notícia para te dar. Nós estamos no umbral.
O nosso lar está no umbral. Vamos fazer tudo para a gente ter uma oportunidade de crescer. As pessoas ficam impressionadas. Umbral. Nós temos a oportunidade de nos transformar em pessoas melhores. E o que seria o exílio? Que muitas pessoas temem. Gente, nós estamos já no caminho da regeneração. Muitas coisas estão acontecendo, mas a grande maioria de nós está evoluindo. A gente pensa o seguinte: nós já pertencemos ao mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, já a caminho da regeneração. Então nós temos oportunidade de ir para a regeneração? Sim. Só pessoas muito cruéis é que não terão oportunidade de voltar. Mas vamos pensar o seguinte: se for exilado, olha que coisa que é a gente ter uma outra visão. Você às vezes não conseguiu acompanhar a evolução moral, mas teve a sua evolução intelectual. Aí você sai desse mundo, há muitas moradas na casa do Pai, você pode ser exilado para um planeta do mesmo top, um planeta inferior ou primitivo. Você vai levar todo o seu cabedal para aquele outro mundo, e você vai ser o responsável para a evolução daquele mundo. Lavoisier já dizia: nada se perde, tudo se transforma. Então, não tem que ter medo do que a gente vai acontecer. A gente tem que viver aproveitando cada momento para a gente procurar ser melhor. Mas não adianta a gente ficar pensando umbral, mundo primitivo. Não é isso. Vamos tirar esse foco. Isso não é o nosso foco. O nosso foco é crescimento espiritual, que nós temos a oportunidade a cada minuto de se transformar. A cada gentileza, a cada bondade que você fizer, a cada transformação, saber perdoar, ou ter tolerância, paciência, você vai construindo um mundo melhor para você. Mas se você não tiver o conhecimento, como você vai agir? Como você vai se movimentar nesse mundo sem ter o caminho? Voltando a falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. Então, é muito importante estudar a doutrina espírita. É muito importante saber todos os ensinamentos de Jesus. E a gente tem um leque de oportunidades. Caso não possa vir na casa espírita, a gente tem muitos meios de levar o conhecimento. Aqui mesmo estava passando, o programa Transição. Teve um período da minha vida que eu tinha que ir ao Rio sozinha. Meu amigo Renato me deu o programa Transição e eu ia lá no carro escutando. Estava adquirindo conhecimento, tive a oportunidade de não dormir. Como ele me fez bem? Porque ele me trouxe aí e eu fui escutando. Então, a gente, às vezes, ao invés de ver um filme horroroso, vamos ver alguma coisa que toque o nosso coração. Porque os espíritos chamam atenção. Como a gente age? O que a gente lê? O que a gente vê? O que a gente fala? Porque a nossa palavra tem força. Nosso pensamento tem força. Então, o que eles pedem? Para que a gente faça construção. Vamos falar só de coisas boas, fazer coisas boas para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos construindo um mundo melhor. Os espíritos pedem, vamos orar. Quando teve aqui esse problema no sul do Brasil, não só as doações de gênero alimentício, roupa, essas coisas aí, mas as orações. Os espíritos falam que o padrão vibracional de amor do Brasil aumentou muito por causa das orações. E o que eles pedem pra gente? Vamos orar. Vamos orar pelas pessoas que a gente às vezes acha que é um desafeto. E é muito legal falar sobre isso. Não vamos colocar a palavra inimigo. Nós temos um desafeto. O desafeto ele é muito importante na nossa vida. Por quê? Quando ele chega a falar alguma coisa para você, ele vai falar o que ele vê, sem colocar verniz, nem enfeitar o pavão,
como um amigo faz, que às vezes nem está te ajudando. Aí você toma aquele choque de realidade, vai parar para pensar, será que eu sou assim? Se eu sou assim, tem que me modificar. Então é um desafeto, porque ele às vezes é a mola propulsora do seu crescimento espiritual. E um dia ele vai ser seu amigo, não se esquecendo que nós somos filhos do mesmo pai. Família universal. Então vamos orar pelos desafetos, vamos orar pela paz do mundo, o que eles mais estão pedindo, que as nossas orações chegam àqueles lugares que estão de guerra, de conflito. A nossa oração chega. E a gente sabe que oração tem resposta. E a gente às vezes vê coisas extraordinárias acontecerem por causa da oração. Sabe, no outro dia eu escutei uma coisa, uma palestra, que eu achei muito interessante. Como que Roberto Carlos e o Erasmo Carlos foram importantes num momento da nossa vida, há muitos anos atrás. Jesus Cristo, eu estou aqui. Quantas mensagens, quantas músicas sobre Jesus. Eles fizeram o Brasil inteiro pensar e cantar sobre Jesus. Então, como você pode ser uma mola propulsora do bem? Você fazendo uma música, você colocando, talvez, na literatura, coisas boas, que vão ajudar as pessoas a refletirem sobre o bem. Então, nós temos que refletir muito, como disse Jesus, vigiar e orar nas nossas ações, para a gente poder fazer o melhor que a gente pode por nós e pelos outros. Porque a gente vai contribuir para o crescimento espiritual do planeta. Porque o planeta ele vai só chegar à regeneração quando nós estivermos naquele ponto exato. Não adianta estar um bolão de gente aqui na regeneração, mas existe um miolinho aqui ainda não. Não vamos para a regeneração. Tem que ter uma consciência global de ação. Por isso que ainda vai demorar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que chegar na espiritualidade e falar, bom, eu fiz alguma coisa que pôde me ajudar ou ajudar alguém, porque aí a gente tem que entender o seguinte, nós estamos sempre diante de uma escada. Hoje eu estou nesse degrau, se eu fizer alguma coisa eu subo. Então o que a gente vai pensar? Eu lembro do Chico. Eu não posso mudar meu passado. O que eu já fiz. E outra coisa que é importante, eu me lembrei agora. Saber se perdoar. Porque muita gente consegue perdoar os outros, mas não consegue se perdoar. Você tem que pensar o seguinte. De repente tomei consciência que naquela época eu fiz uma coisa que não deveria. Mas eu fiz por ignorância. Agora eu estou sabendo que é errado. Então tenho que me perdoar sim. Mas não posso fazer ainda, continuar fazendo erro. Então, a gente entende que essa escalada que vai nos trazendo amadurecimento espiritual é um esforço. Mas o que eu passei, passou. Daqui 1 minuto que eu acabei de falar já é passado. Posso mudar o futuro? Ainda não, porque não me pertence. Mas é aí que o Chico dizia muito importante. O hoje, o agora, é o presente de Deus. É o momento da gente fazer a diferença na nossa vida das pessoas. Então, pegar ensinamentos como esse que foram trazidos aqui por Neio Lúcio, Jesus no Lar, que são aqueles momentos que Jesus traz os seus ensinamentos, é importante a gente refletir. Como eu estou enquadrada nesse contexto aqui? No contexto do incentivo santo, como eu estou enquadrada? Imperfeito, consciente, mas com a oportunidade de fazer a diferença para mim e para os outros. Então, a cada estudo que a gente faz uma reflexão. E isso vai nos dando possibilidade do crescimento espiritual. A possibilidade de aproveitar a reencarnação. Deus nos dá a eternidade. Ele só está esperando a gente chegar lá, como eu falei. E quem tem que aproveitar a reencarnação somos nós, fazendo o que nós estamos fazendo exatamente agora. Então, vamos refletir, né, da importância de estudar a doutrina, de interiorizá-la, de criar em nós aquela vontade de fazer a diferença para nós e para as outras pessoas. Aproveitar então a nossa reencarnação. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.